Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com o professor Luiz Amaral. Ele é professor do Departamento de Sistemas de Informação da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e veio a Natal participar do terceiro SEMEAD, que é o Seminário Internacional de Educação à Distância, promovido pelo Campus de Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Veio proferir, então, essa conferência de abertura com o tema Cenário Atual e Perspectivas da Educação à Distância. Está aqui no nosso estúdio para conversar sobre esse tema. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Deixa-me começar por agradecer a oportunidade de ter participado neste terceiro CMEAD e ter a honra de fazer a palestra, uma das palestras de abertura, o que muito me honrou. E agradecer também a oportunidade de estar aqui neste vosso programa para podermos conversar sobre esta nossa colaboração e sobre estas coisas do ensino à distância e a sociedade de informação. Não é a primeira vez que o senhor está na nossa cidade, né? Mas o Instituto é a primeira vez que o senhor conhece. No Natal já tive o prazer de estar aqui há uns 15 anos, talvez, numa conferência, uma conferência para apresentar um trabalho, e estive aqui alguns dias, dias que deixaram muita saudade. E felizmente tive agora esta oportunidade de voltar a revisitar, se bem que o tempo não tenha ajudado, não é, a fruir aqui também destes vossos encantos, mas é de facto uma volta com muita satisfação. Como é que o senhor vê essa parceria do Instituto com o Minho, que rende aí, sobretudo, além da sua participação, dos diversos professores, também em nome do senhor, dois orientandos nossos, né, dois professores aqui do Campus de Educação à Distância. Eu tenho o prazer de ser orientador do Wagner e da Elisama. Estão a fazer um trabalho excelente, são uns trabalhadores exemplares e criam inveja por não poder ter mais orientantes ou não ter mais orientantes como eles. São gente excelente e estão quase a concluir, e este ano vão concluir os seus trabalhos. Esta parceria do IFRN com a Universidade do Minho é uma parceria muito importante, porque acaba por permitir, um estabelecimento de um conjunto de relações que se vão cimentar pela realização dos doutorandos dos quadros aqui do IFRN, junto dos orientadores e dos laboratórios, das equipas de investigação da Universidade do Minho, que certamente no futuro virá dar frutos que poderão ser muito interessantes. Isto além do imediato, que é o prazer de poder estar a orientar colegas do Brasil. Professor, a Universidade do Minho não tem uma estrutura do ponto de vista da educação à distância, né? E como é que surgiu esse seu interesse? Foi com os orientandos ou o senhor já vinha com algum tipo de investigação, de estudo nessa área? Tal como referi na minha intervenção no CMEAD, o ensino à distância não é uma realidade nem na minha universidade, nem em Portugal, fundamentalmente por razões, há umas que são óbvias, que são o território, não é? O nosso território é minúsculo quando comparado, como por exemplo, com o Brasil, e isso traz implicações em relação à procura do ensino à distância que são óbvias de perceber. Mas tem havido esforço ao longo dos anos de adoção das tecnologias no suporte do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente em contextos que se designam normalmente por e-learning, a utilização das ferramentas e plataformas de e-learning. E isso tem acontecido na generalidade das disciplinas, unidades curriculares dos cursos de formação de primeiro, segundo e terceiro ciclo, mas também tem acontecido um pouco no ensino curto, em formação não conducente a grau académico, onde, eu diria, consegue ganhar o ensino à distância consegue ganhar alguma expressão, aí sim. Consegue descolar e há algumas poucas, mas já há algumas dezenas de cursos a funcionar em ensino à distância, cursos de 2 meses, 3 meses e, como eu digo, não conferentes a grau, mas que podem ser capitalizados, utilizados como unidades de crédito para quando um aluno que tenha realizado essa formação venha a integrar um curso formal, possa aproveitar esses créditos para contabilizar nesse curso. Professor, o seu tema, né, já apresentei no início da entrevista, o cenário atual e perspectivas da educação à distância, né? E o senhor veio falando com a entrada como esse ambiente do qual o senhor fala, né? Como engenheiro, que é professor, tem a relação também com a pedagogia, o próprio sistema de ensino. E a primeira pergunta que eu faço é que perspectiva
o senhor pode apresentar agora na entrevista, obviamente, que o senhor citou na sua conferência, sobre esse cenário da educação, a partir exatamente da matriz que o senhor colocou na conferência. Bom, o que eu referi na conferência foi essencialmente um percurso com 3 grandes passos. Né? Um primeiro, que é olhar para o passado até este nosso presente que agora vivemos, e foi feito num tom de algum desalento, num tom em que chama a atenção para que, tendo-se feito muita coisa e estando a acontecer muita coisa, muita mais poderia ter acontecido. E de facto, parece-me, sou da opinião, que não se está a aproveitar cabalmente aquilo que as tecnologias de informação e comunicação têm para este processo de ensino e aprendizagem lato sensu. E há uma razão para isso, é a minha interpretação, que se baseia fundamentalmente naquele fenómeno muito popularizado, muito discutido e muito criticado por alguns pedagogos, que é a classificação dos alunos, enfim, da população envolvida neste processo entre os imigrantes digitais e os nativos digitais. Eu não vou entrar nessa discussão, não entrei nessa discussão na apresentação, mas serve-me ajuda-me a perceber que, de facto, neste momento, e essa é a análise que eu faço neste momento, há um desajuste entre aquilo que são os velhos paradigmas de ensino e alguma teimosia, alguma resiliência em não os deixar acabar e alguma incompreensão em relação àquilo que de facto são as características de hoje em dia dos jovens, ou portanto dos nativos digitais. Não é? Ou seja, o senhor acha mesmo que precisamos repensar não só a escola como os educadores, né? Todo o processo, não é? Os meios, a escola, os educadores, porque de facto, veja-se, hoje em dia as pessoas socializam, trabalham, divertem-se, cooperam de forma radicalmente diferente do que se fazia noutros tempos, onde foi concebido, enfim, os paradigmas tradicionais de ensino e aprendizagem. Eu dei até ontem o exemplo do facto de, por exemplo, em Portugal discute-se muito a proibição dos telemóveis na sala de aula. Quando se devia estar a discutir era de como é que vamos aproveitar para o uso, né? Como é que vamos aproveitar a utilização dos telemóveis na sala de aula, porque não adianta, quem é professor sabe isso, não é? Não adianta proibir, quer dizer, só com mecanismos violentos de intrusão, não é? Mas quer dizer, não é questão de só não adiantar, não devemos procurar ir contra aquilo que de facto hoje em dia é uma característica da socialização, do trabalho de cooperação das pessoas, que é a utilização de diversos. Ou seja, a sociabilidade hoje é mediada pela tecnologia, é uma coisa que não tem como voltar atrás, né? Não. Eu mostrei ontem também uma figura, um cartoon que chama a atenção para isso, que é um jantar de gala em que estão as pessoas sentadas e um indivíduo com o telemóvel na mão a perguntar à senhora do lado de que lado do talher é que se deve pousar o telemóvel. Que, traduzindo, de facto, as tecnologias vieram, não é uma questão de gostarmos, não gostarmos. Não é uma questão de dizer se você é integrado a esse pensamento ou apocalíptico, ou demonizando, né? As coisas mudaram. Mas como professor, o senhor acha, temos que repensar isso, né? Temos que repensar os modelos, veja-se, juntar todas as pessoas num espaço para ouvir outra falar, se pararmos para pensar um pouco, é anacrónico, quer dizer, que sentido faz? Não quer dizer que não tenham que haver momentos síncronos, conjuntos, porque há competências, valências e soft skills que só se aprendem por vivência e cooperação em comunidade. Não estou a dizer a extinção completa, mas eu olho para a minha universidade para não criticar as outras, e boa parte do tempo dos alunos é gasto em sala de aulas, como era gasto há séculos, não é? Com ouvirem um professor a falar para 40, 50, 60, 70 pessoas, achando que são todas iguais, têm todos os mesmos interesses, têm todas as mesmas dúvidas. Hoje as tecnologias permitem certamente encontrar formas de resolver essa necessidade de transferência de conhecimento que não seja por esse modelo. Mas, teimosamente, não vemos as instituições que trabalham nesse sentido. É óbvio que quando a gente pensa sobretudo sobre a nossa realidade, né? Mas o senhor acha que o professor ele está preparado? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pensa, diz que a escola do século passado e o aluno é do século que vem, do próximo século. E aí como é que fica esse ambiente de aprendizagem, né? O senhor concorda, então, que dentro da formação do professor, como é que a gente pode fazer, por exemplo, para perceber essa nova atmosfera de metodologia? Sem dúvida que o principal bloqueio são os professores, em particular os professores que têm a responsabilidade
no desenho do processo e na regulação do processo, em última análise, os ministros, o Ministério e toda a gente que regula, não é? Porque nós encontramos ideias como estas minhas que estou a tentar partilhar, não são exclusivas. Eu conheço muitos colegas que têm esta perspectiva, conheço alguns dirigentes que têm esta perspectiva, mas que inevitavelmente esbarram em todo um aparelho, em toda uma coisa pública que está organizada de uma forma que fica muitíssimo difícil trabalhar noutros contextos. Não é que não se façam esforços, só que não são o suficientes para, enfim, revolucionar o funcionamento de todo este sistema. Mas eu acho que o professor ele pode, pelo menos, diante da sua ilha educacional, que é a sala de aula, por exemplo, dentro de um estabelecimento, que é uma universidade ou uma escola, tentar fazer de alguma forma, né? Certo, pode, mas é muito difícil, eu vou-lhe explicar porquê. Numa universidade, certamente, é como há pouco disse, nós partilhamos e temos uma visão que resulta da nossa experiência. Portanto, eu não me consigo afastar da minha universidade, mas numa universidade como a minha, mesmo os maiores entusiastas de formas mais inteligentes de utilizar as tecnologias para suportar os processos, são confrontados depois com um outro problema. Uma universidade como a minha é uma universidade que se diz e é de investigação, e as pessoas são fundamentalmente avaliadas pela qualidade da investigação que fazem. Isto quer dizer que o tempo que podem dedicar à renovação do processo pedagógico é limitado por esse outro fator. Além de outras coisas que têm que fazer, gestão, extensão e tudo mais, mas acaba por ser prejudicado, limitado, não é prejudicado, limitado dessa forma. E, portanto, a boa vontade do indivíduo esbarra, enfim, na decisão de um autossacrifício da sua carreira, e se autossacrifica também não progride, portanto depois também não há a ter o poder nem a posição onde possa mudar as coisas e de facto deixa mais lenta essa evolução, digamos assim. Fica enfim, restrita, digamos assim, a pequenos contextos, a pequenas experiências bem intencionadas que se justificariam, mas isto precisa de facto de uma revolução, digamos assim, completa, não é? Ok, professor, a gente vai fazer um breve intervalo, mas na volta a gente continua conversando sobre a sua conferência, certo? E você de casa, não saia daí, a gente volta já conversando um pouco mais sobre desafios, perspectivas a partir da educação à distância na conferência do professor no Seminário Internacional de Educação à Distância. A gente volta já. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com o professor Luiz Amaral, professor da UMINHO, do Departamento de Sistemas de Informação da Escola de Engenharia. Professor, ainda sobre a sua palestra, cenário atual e perspectivas da educação à distância, né? Houve uma segunda parte, digamos assim, né? O senhor coloca alguma questão de um futuro, de um pensamento mais para frente. O senhor pode sintetizar essa ideia para que os nossos telespectadores possam entender também? Claro. Sim, eu não poderia ter ficado só com a desgraça. Um lado pessimista, né? E o lado pessimista desta história. A ciência tem que ser um pouco pessimista, né? Mas não pode ser só. Encontrar aí as razões para avançar, não é? E de facto, a segunda parte da minha intervenção teve que ver com como eu perspectivo o futuro, não é? E mais uma vez vou buscar a tecnologia, o quadro de referência para perspectivar esse futuro. E baseado, enfim, no enunciado de singularidade tecnológica, popularizado pelo Ray Kurzweil, em que diz que a aceleração, não só a velocidade é muito grande, mas a aceleração da inovação tecnológica é tal que forma uma exponencial, e isso quer dizer que num determinado instante no tempo, é tempo infinito, ou seja, num curtíssimo espaço de tempo, a inovação tecnológica é tanta que fica imprevisível o que daí resulta. O que é interessante nestes modelos de previsão é quando eles têm que ver com, sei lá, o Sol vai explodir, ai que desgraça, mas é daqui a 30 milhões de anos. Bom, 30 milhões de anos, ok, não vou deixar de dormir por causa disso. Mas estas previsões da singularidade tecnológica apontam para 2030, 2032, o momento dessa singularidade. E, portanto, estamos aqui uma previsão recente, né? Previsões recentes. A previsão já tem 60 anos, não é? Mas aproximamos da altura dessa tal singularidade. E, portanto, tudo indica que é 12, 14, 15 anos, isso de facto irá ocorrer. E, como eu digo, é uma previsão que já vem quase há 60 anos
e que se tem mantido e tem sido reforçada para a evolução tecnológica, nomeadamente, por exemplo, dos processadores, com a famosa lei de Moore e outras leis que foram a seu tempo enunciadas e que o tempo tem comprovado como verdadeiras e como verificáveis. Bom, isso quer dizer que, de facto, estaremos a meia dúzia, enfim, alguns anos dessa tal singularidade tecnológica que irá revolucionar a forma como o mundo funciona, né? Falei nisso, há uma justificação que eu encontro para isso, que é o seguinte: a humanidade durante muito tempo comunicou de um para um, e assim foi vivendo de um para um ou de um para muitos poucos, na sua caverna, na sua aldeia. Depois, a determinada altura, houve uma revolução, uma altura que, enfim, foram uns séculos, desde o Gutenberg com a imprensa escrita até a televisão tradicional, não interativa. Os primeiros meios de comunicação de massa. Em que passou a comunicar de um para N, portanto, os mass media, a comunicação de massa, e o que a internet está, de facto, a providenciar à humanidade é, pela primeira vez na história, um momento em que se começa, porque estamos mesmo no início deste processo, em que se começa, apesar de ter alguns anos, umas décadas, estamos no início do processo em que se começa a ganhar a capacidade de comunicar de N para N, ou seja, de muitos para muitos. E se a antiga revolução, a primeira, de 1 para N, não é? E todos nós conhecemos a expressão televisão, a caixa que mudou o mundo, não é? Porque, de facto, o mundo, depois desse período, não é, dos mass media, ficou radicalmente diferente. Esta agora, em que a humanidade vai ganhar esta habilidade de comunicar de todos com todos, é pelo menos uma ordem de grandeza superior à anterior e, portanto, vejam só, quer dizer, o mundo vai revirar novamente, ainda com uma ordem de grandeza pelo menos superior. E, portanto, quando se isto associa às previsões da singularidade tecnológica, de ser tamanha a evolução, fica imprevisível, por definição, o que é que vem a seguir, encontramos nessa renovação, digamos assim, com base na tecnologia, esperança para o mundo, não é? Se olharmos isto depois de uma perspectiva, também não sou sociólogo, sou engenheiro, mas se olharmos para o mundo que temos hoje em dia, vemos que já teve melhores dias, não é? O ambiente, estes populismos, enfim, tudo isto, não é? Está a tocar espaços muito, muito complicados que comprometem o futuro do mundo. E, portanto, eu consigo encontrar na singularidade tecnológica, não por o que ela tem, mas porque ela vai providenciar, provavelmente, uma singularidade, pelo menos é a esperança que eu tenho para os meus filhos e para o meu neto, que já tenho um neto, é que haja uma singularidade social, ou seja, que associada a esse enorme avanço tecnológico haja também um enorme avanço social e que o mundo encontre, com esses novos meios, forma de funcionar mais razoável, não é? Que não seja esta forma. O senhor acredita? Deixe-me só terminar, e nessa reforma social há de haver também, no que diz respeito ao ensino-aprendizagem, uma, digo eu, singularidade educativa. E, portanto, há esperança que tudo isto venha. Essa singularidade educativa, na prática, poderia vir a partir de quê? Por exemplo, tendo em vista que antes a gente tinha tecnologias antigas como rádio e televisão que emitia para um público, por exemplo, sem saber para o qual, mas para uma massa sem rosto, digamos assim. E hoje, como o senhor coloca, de um ponto a outro ponto, que existe esse fluxo de comunicação muito mais ativa, inclusive a própria produção do conhecimento, hoje a gente vê que não está só na escola, né? Está no universo da internet. Então, do ponto de vista, sobretudo, do aprendizado, como é que a gente pode perceber isso? Eu julgo que essa singularidade, aliás, também eu referi, a singularidade educativa vai ter duas grandes expressões. Uma é que os modelos que vão ser encontrados não podem ser contra aquilo que são as realidades de vivência do dia, de socialização. Não é? E daí a utilidade de ter referido logo no princípio as questões hoje é diferente como se socializam, os jovens socializam de forma diferente e trabalham e encontram lazer, cooperam com instrumentos tecnológicos. Para os mais velhos faz a espécie, mas faz parte do DNA cultural, da base cultural já dessas novas gerações. E, portanto, seja o que for que venha, aí terá que ser, não contra, mas aproveitando essas novas características. Eu referi isso também, eu vejo que o ensino, e tentando responder à sua pergunta, o ensino vai ser a personalização, enfim, peço um chavão, a personalização de massa, ou seja, cada indivíduo terá desenhado para si os seus processos de aquisição de competências e de skills, não é? E de conhecimentos, com modelos formativos, não é? E de obtenção dessas valências desenhados especificamente para eles, que certamente viverão isoladamente e parcialmente também em contextos
colaborativos, contextos cooperativos, quer sejam à distância, quer sejam presenciais. Como eu disse, não acredito que se venha a acabar totalmente com as questões da necessidade das pessoas falarem cara a cara. Aliás, hoje não temos certamente tempo, mas poderia aqui falar num projeto muito interessante que temos no Minho, chamado da Rede das Casas de Conhecimento, que tenta precisamente encontrar um espaço de experimentação de novos serviços e produtos para reabilitar a revalorização que vai ter que existir do território e do contacto pessoal, da partilha do mesmo território e contacto pessoal, né? Depois desta euforia da internet, o anytime, anyplace, anywhere, any qualquer coisa. Há gente como eu que acredita que a internet vai servir, mas é para capacitar, reforçar, quer o contacto pessoal, quer a partilha de um mesmo território geográfico próximo. Não é? Bom, mas isso são outras andanças. E só para dizer que esses processos e esses percursos vão ser acompanhados. O professor não vai deixar de existir, vai ter que haver alguém, manter-se alguém que mantenha uma responsabilidade, mas será muito mais um guia, um tutor, um desenhador, um conhecedor do indivíduo, daquilo que deve ser os conhecimentos, os processos, as atividades que ele tem que exercer para ganhar essas tais competências. E às universidades será certamente reservado o importantíssimo papel de certificador da obtenção dessas competências. Não é? A instituição passará a dizer, sim senhor, este indivíduo adquiriu de forma diferente de todos os outros, mas adquiriu este conjunto de competências para o mercado saber que alguém a certifica que ele de facto as tem. E o modelo da educação à distância, por exemplo, que se coloca como ofertado no Brasil hoje, por exemplo, se coloca dentro dessa perspectiva, tendo em vista que muitas pessoas pensam que a educação à distância é para quem não tem tempo, mas eu acho que a partir da sua discussão a gente pode pensar, a educação à distância é uma oferta muito importante, inclusive para essa nova geração milênio, que não tem, digamos assim, paciência para ficar dentro de uma sala assistindo 5, 4 horas ininterruptas de aula, por exemplo. Como eu disse, neste novo modelo de grande heterogeneidade e diversidade, há espaço para tudo, inclusivamente aquilo que são os modelos tradicionais. No meio deste conjunto, é capaz de haver um conjunto de pessoas que para ele a melhor forma de aprender um conjunto de competências ou conhecimentos é estar numa sala a ouvir um professor. E, portanto, temos que acabar com radicalismos e com as soluções universais. Não é? A heterogeneidade, a diversidade e a capacidade da instituição poder desenhar, enfim, não há de ser uma infinidade, não há de ser modelos únicos, mas conjuntos de modelos. Depois entram, inevitavelmente, as questões também de razoabilidade económica no funcionamento disto. Né? Mas para ter a capacidade de desenhar um conjunto de modos de funcionamento que permita abarcar esses diversos públicos, parece-me a mim que há de acontecer, e, portanto, a sala de aulas tradicional, da leitura da sala de aulas há de acontecer, como o ensino à distância síncrono há de acontecer, como o ensino à distância assíncrono há de acontecer. Portanto, há de acontecer um pouco tudo isso, mas aqui a diferença é quando isso é a melhor solução para a obtenção dessas competências e desses conhecimentos. O que agora de todo não acontece, pelo menos em Portugal não acontece. Eu não sei se o senhor teve acesso a alguns modelos que acontecem no Brasil. Né? Por exemplo, o nosso instituto, a gente oferta a partir da Universidade Aberta do Brasil, né, e da ETEC Brasil, e busca-se uma espécie de institucionalização onde a própria instituição, e no caso o IFRN, possa ter uma autonomia financeira e da oferta desses cursos. O senhor já teve alguma leitura sobre esses modelos de educação à distância? Porque, por exemplo, a gente já tem instituições internacionais como Harvard e MIT que são conhecidíssimas no mundo todo por um sistema de educação à distância, né? Como é que o senhor acha que, dentro dessa perspectiva, a gente poderia pensar a educação à distância também aqui no Brasil? Eu não me quero desculpar na ignorância pelo facto de não ser um estudioso dentro dessa área e de ser apenas um ator, como todos os professores, e um interessado pelo assunto, até porque aqui há uns anos tive responsabilidades na minha universidade, na condução, em 2005, 2006, na condução dos primeiros processos desta natureza dentro da universidade, quando por essa altura era pró-reitor para essas questões. Mas me permita interrompê-lo, mas o senhor acha que essa é uma tendência? A pergunta, na verdade, poderia ser essa, né? Deveria ser essa. É uma tendência das instituições realmente buscarem um alicerce muito rígido, digamos assim, muito sólido com a educação à distância, ou as parcerias elas serão necessárias? É um esforço que tem sido feito, mas eu julgo, enfim, para estas ideias que tenho exposto,
erradamente, não é? Ou seja, é para perpetuar, os meios são benignos, mas quando são utilizados para perpetuar os velhos paradigmas, passam a ser malignos, não é? E isso ajuda a explicar porque é que uma das coisas que eu mostrei ontem foi uns gráficos de evolução da utilização das plataformas de e-learning nos cursos com 200 graus na minha universidade. E a esperança, a perspectiva que se tinha em 2005, antes de iniciar o processo, e depois o que veio acontecer. E, espantosamente, algumas coisas correram bem, que são as coisas que fazem sentido, a utilização de plataforma para acelerar a comunicação, a partilha de documentos e assim de coisas, mas depois todas as outras coisas mais sofisticadas, como a partilha e publicação e cooperação na publicação de objetos de aprendizagem e outros aspectos mais sofisticados da utilização das plataformas, estagnaram e ficaram com os valores que tinham em 2006. Portanto, mas as pessoas são teimosas, são incompetentes, pode-se levantar essa questão. Eu vejo num bom senso intrínseco, intuitivo das próprias pessoas, que não merece a pena estar a seguir, a teimar, não é? Na modernização dos velhos modelos. É preciso reinventar, redescobrir, repensar os novos modelos, não é? Que sejam de facto compatíveis com coisas como o trabalho que a Elisama fez, de utilizar os estilos de aprendizagem para as ferramentas automaticamente se ajustarem ao estilo de aprendizagem do indivíduo. Ferramentas dessa natureza, né, que aportam a inteligência que as tecnologias têm, de facto ao serviço do processo. E não os velhos modelos de massificação e que esbarram depois nas tais características das tais gerações dos nativos digitais. Né? Professor, infelizmente a gente já está com o tempo esgotado, mas agradeço mais uma vez a sua entrevista por ter nos trazido aqui o campus de educação à distância, no nosso estúdio, o programa Educação em Pauta, esse tema. Eu que agradeço a oportunidade, foi um imenso prazer ter estado no seminário e ter, enfim, esta agradável conversa consigo aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência, por ter nos acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo programa Educação em Pauta, todos os sábados, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara. Até o próximo programa. Tchau, tchau.